Panteão Cast. Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Panteão Cast. Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Olá, Caxias. Boa tarde, Caxias. Boa tarde, região dos Cocais. Estamos chegando com mais um Panteão Cast aqui no nosso canal. Quero agradecer desde já a sua audiência, a sua preferência e pedir que você siga o nosso canal no YouTube, ok? Estamos em nome do Instituto Cuidar, que é o nosso parceiro aqui desde que quando começou o nosso Panteão Cast. E só lembrando, você que também deseja ter a sua empresa divulgada aqui, você entra em contato pelo 999050529, que a gente também divulga a sua empresa. Hoje a gente está recebendo o Juarez, né? Juarez Júnior, que é da assessoria de educação ambiental da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias. Eu quero agradecer, né, a tua presença aqui e para a gente falar um pouco dessa temática. A gente está vindo aí do Dia Mundial, né, Semana Mundial do Meio Ambiente, e eu acho que é importante que a gente fale desse tema, né, porque está muito em alta, diga-se de passagem, né? Sim. E não é por acaso, a gente está agredindo demais o meio ambiente, né? Primeiro, boa tarde, obrigado por ter vindo. Então, boa tarde a todos, né? Para mim é um prazer, já há tempos que o Julimar me faz esse convite, não, tem que ir lá no podcast para a gente bater um papo, falar sobre o meio ambiente, e hoje eu estou aqui poder falar um pouco do trabalho que é desenvolvido, né, sobre a educação ambiental na rede municipal de ensino, poder também elencar isso um pouco da questão do meio ambiente também, que de certa forma está inserido, é um contexto, né, global, amplo, que está inserido, e podemos aqui também esclarecer algumas situações, né, que envolve tanto a temática a educação ambiental, né, e o meio ambiente em si. Né, que eles andam ali em conjuntos, né, alinhados. Andam juntos. Legal, né? E eu queria que você falasse, porque você é biólogo de formação, né? Sou. Como é que você chega primeiro no curso de biologia? Você é caxiense aqui? Sou. Como é que você se interessa por essa área da biologia? Então, assim, eu sou filho, né, de Caxias, tenho muito orgulho disso. Eu comecei o curso de biologia já no ensino. Não tem aquela questão que fala que os professores às vezes influenciam. Verdade. E eu tive uma professora, a professora Cíntia. Ela é Teresina, ela foi minha professora no ensino médio e eu me apaixonei pelo jeito dela dar aula, dela explanar, dela desenhar, dela fazer o link das aulas dela com a questão da nossa vivência em si, né? Então, a minha paixão pelas ciências, pela biologia, começou a partir dessa professora. Maravilha. E aí você estudava em qual escola antes de ir para lá? Eu era do Azevedo. Eu fui aluno do Azevedo, e do Azevedo eu entrei na graduação, né? Fiz biologia pela Universidade Estadual do Maranhão, aqui de Caxias, o Sesc UEMA. Depois que eu terminei a minha graduação, eu fui fazer especialização em gestão ambiental, porque é algo que eu gosto muito, eu amo essa área de poder sensibilizar, né, de poder conscientizar a população quanto a esses problemas ambientais que vêm ocorrendo. Depois eu saí de Caxias, né, e me aventurei aí em outros estados, fui pro Pará, né, para a cidade de Parauapebas, onde lá, que é onde tem a mineradora, né, a Vale do Rio Doce. Lá eu comecei aqui antes eu trabalhei um pouco, né, como contratado do estado, como professor, depois eu fui para lá. Lá eu trabalhei numa escola técnica, e o professor técnico em meio ambiente, que era
que eram as pessoas que prestavam serviço para a Vale, que eles fazem um curso de formação para poder ingressar na mineradora, então eu trabalhei lá também. Rapaz, é incrível ali, parece que tudo gira em torno da Vale. Não, né? Lá todo o PIB todo é por conta da Vale, então toda a parte estrutural da própria cidade é em torno da Vale, né? Então lá eles têm os cursos técnicos e um deles é a questão do curso técnico no meio ambiente, que de certa forma eles estão retirando o recurso natural lá e de que de certa forma tem todo um estudo, também, tem a questão dos impactos, e todas essas empresas elas têm que estar, até mesmo para ter a licença, né, de tanto implantação como também de funcionamento, ele tem que ter os estudos, o RIMA e o EIA, né, que é nesse caso aí a empresa se compromete em estar colaborando com a educação ambiental também no lugar, né? Sim, então, assim, toda vez que toda e qualquer empresa para se implementar, ela necessita de um estudo, um avaliativo do que aquele empreendimento vai causar. Tipo um estudo de viabilidade técnica, o estudo eles chamam de EIA, que é estudo de impacto ambiental. Tá, então eles fazem um estudo inicial para ver, por exemplo, se for numa área de floresta, como é no caso da mineração, eles têm que saber que tipos de animais existem no local. Eles têm que fazer um levantamento da fauna, tem que fazer um levantamento da flora. E aí, a partir desse levantamento, eles têm que estudar uma maneira de não levar tanto impacto assim com a implementação daquele empreendimento. Fazer o estudo continuado, e uma vez implementada, como é que eu posso trabalhar, né, retirar esses recursos naturais lá, mas de forma que eu não agrida tanto o ambiente. E depois, quando ela sai de lá, né, que é o caso quando a mineração, por exemplo, exaura lá o minério que eles estão estimando, eles têm que fazer também a compensação ambiental, que é poder revegetar a área. Então, quando se trabalha, tem toda essa, não é só implementar, acabou e ir embora, não, eles têm também que dar essa contrapartida. É interessante. É claro que a lógica, né, o objetivo da empresa é o lucro, né? É o lucro. Mas lucrar com aquilo lá, mas você tem toda uma... Eu acho interessante essa questão da contrapartida e o acompanhamento, porque se não houver, você vai... Pode ser que uma empresa mal intencionada, por exemplo, ela só vai degradar e até esconde dados, né? Se não houver um acompanhamento, né? Hoje, assim, o nosso país em si, né, eu falando a nível federal, a nível estadual também, eles têm uma legislação muito fechada no que se diz respeito à questão da preservação do meio ambiente, né? O nosso grande problema que nós temos hoje é a questão da fiscalização. Como é que está a fiscalização com relação à implementação dessas leis? Todas as empresas que estão hoje retirando recursos naturais estão fazendo da forma correta? Então a questão das compensações, né? Isso, que aí, por exemplo, lá eles têm parte do lucro, eles têm que destinar para o município. Entendi. Para o município reverter isso em bem da população onde eles estão inseridos. Então a questão é mais a fiscalização, né? A gente tem poucas pessoas nessa parte de fiscalizar, de fazer cumprir as leis. Infelizmente, no último governo, né, falando para a parte federal, nós tivemos um corte muito grande, principalmente no IBAMA, né, no ICMBio, que são essas áreas que fazem essa questão do manejo, fiscalizadores, no próprio INPA, né, que fazia essa questão do controle da temperatura. E aí agora estão tentando, né, reestruturar o Ministério do Meio Ambiente, assim como também a coordenação de educação ambiental. Eu fico observando, tem discursos os mais mirabolantes possíveis, porque assim, no fundo, o que as pessoas que querem só depredar o meio ambiente sem nenhuma fiscalização, o que elas querem mesmo é que extinguir o que é público para poder fazer a exploração de maneira desregrada, sem fiscalização, sem compensação, sem nenhuma preocupação com a população e nem com o meio ambiente. Uma coisa fácil de demonstrar, de falar nisso, é o próprio ministro, né, do meio ambiente na época, o Salles, chegar a dizer que era o momento de deixar passar a boiada, né, que foi um termo utilizado e que até hoje nós brasileiros pagamos o preço. Pagamos o preço, porque no momento que ele fez isso, por exemplo, a questão da expansão agrícola. O que está tendo?
Nessa época, o governo, eles liberaram uma série de agrotóxicos, né, que já estava como escassos, que não poderia ser utilizado por conta deles trazerem problemas cancerígenos, né, para a população, e assim extinguir. Aí ele retomou a questão da utilização, isso só aqui no Brasil, tá? Na Canadá, Estados Unidos, né, nos outros países, eles não usam mais esses agrotóxicos. E aí voltou com esses agrotóxicos. E hoje a gente paga o preço, né? Tem várias reportagens por aí que falam a questão, por exemplo, aqui no Maranhão, né, de aviões, eu não sei se você chegou a ver isso. Eu vou inclusive só, o número atualizado. Quantos tipos de agrotóxicos foram liberados naquele período? No período do governo do Bolsonaro, né? Só para você ter uma ideia, tá aqui no G1. Dados de 4 de fevereiro de 2023. Ao todo foram 2.182 agrotóxicos em 4 anos. Número recorde. Ou seja, eu fico observando que assim, para muitas pessoas, ela acha que é normal botar veneno para matar as coisas, para poder crescer mais rápido aquela parte que está sendo cultivada lá. Só que você não compreende, né? A pessoa que não está entendendo o mal que isso faz. Eu queria até que você, que é da área, explicasse qual é o efeito interno no solo. Pronto. Para um agrotóxico, né? Tá, a gente vai para a questão solo, depois a gente vai para a questão hídrica, e depois a gente vai para a questão de saúde pública, né? Quando eu jogo um determinado tipo de agrotóxico, qual é o objetivo do agrotóxico? O pesticida, né? Vamos dizer assim, é combater um determinado tipo de praga, né, daquela monocultura. Sim. Né? Por exemplo, cana-de-açúcar, tem lá a broca, que é uma lagarta, né, de uma mariposa, que ele fura a cana-de-açúcar, começa a dar raiz e vai furando os gomos da cana-de-açúcar. O grande problema é que, na maioria desses pesticidas, eles são pesticidas que não são específicos ou que atacam somente aquela praga. Entendi. Eles vão atacar outros tipos de insetos que estão ali vivendo naquele ambiente. O que está acontecendo na maioria das vezes, inclusive aqui na nossa região? Eu utilizo um pesticida para mim, por exemplo, plantar soja, né, que é a expansão agrícola que está tendo aqui no nosso município, é a questão da soja. Só que, quando eu faço isso, eu estou matando não só a praga da soja, eu estou matando, por exemplo, um polinizador natural lá, a abelha. Entendi. Que é polinizador natural, né? A biodiversidade do local, a biodiversidade. Né? A abelha, de certa forma, ela é responsável por polinizar os outros tipos de cultura. Sim. Por exemplo, o pequeno agricultor rural, né, familiar, ele não consegue mais plantar tomate. Olha só. Porque o tomate precisa do polinizador para ir lá na florzinha, né? Pegar o grão de pólen e levar para outra florzinha e fazer a fecundação cruzada. Assim como tomate, maracujá, né? A abóbora. Então precisa desse polinizador. E se eu faço essa expansão agrícola, né? Expansão agrícola de soja, utilizo pesticida ali por próximo àquela área, um produtor rural de pequeno porte não vai conseguir produzir. Rapaz, e aí quando aí esse pesticida ele tende a fixar no solo, né? Porque joga, não fica só pela planta. Sim. Ele acaba penetrando no solo e aí vai contaminar o lençol freático da região. Se chove, ocorre a lixiviação, a água leva os produtos químicos que estão ali no solo, vai em direção aos riachos. Entendi. Ocasiona poluição hídrica. Aqueles animais que estão lá acabam morrendo, como no caso dos peixes. O que não morre, a população que ainda tem um costume de pescar para subsistência, acaba comendo aqueles animais que estão contaminados e acaba se contaminando, se autocontaminando. Então, caramba, assim, um ciclo, um efeito que danoso para todo mundo, né? Que se a gente não começar a pensar nessas consequências da expansão agrícola dentro do... Eu falo aqui do município porque eu sou da região e é algo que tá sendo aí visto, né? E a questão da própria fiscalização, como eu te falei, uma coisa que eu deixo para a população. Às vezes você pergunta assim, mas aí a Secretaria de Meio Ambiente do município que tem que fazer algo. Só que assim, para que essas pessoas, os gaúchos, né, como eles são denominados, eles se instalem, eles precisam de uma licença. E a licença não é dada E a licença aqui não é municipal, a licença é estadual.
E a SEMA. Só que a SEMA, ela não tem corpo de profissionais técnicos em quantidade que dê para eles fiscalizarem essa área, né, toda do estado do Maranhão. Assim como o próprio município não tem pessoas também que possa fazer essa fiscalização. Em grande quantidade. Em grande quantidade, grande escala. Então, assim, eu vejo assim que, olha, eu até já falei isso aqui, eu acho que esse é um assunto que ele independe de governos, porque os governos passam. A população vai estar aqui e assim, para sentir os efeitos futuros. Isso, né? E é algo que não é ali a curto prazo. Não, é algo que vai se fazendo e aí a gente vai ter o resultado mais lá na frente, que hoje já tem. Porque assim, agora todo mundo pode estar colhendo os louros do agronegócio. Sim. Mas daqui a pouco, a área que vai estar sendo utilizada e de forma, inclusive, desregrada, daqui a pouco ela não vai servir para nada. Não serve. Ela não vai servir para produção nenhuma. E aí o que eles vão fazer? Eles vão sair. Vão embora. Por exemplo, o grande problema que nós temos hoje aqui no nosso estado do Maranhão é que o estado do Maranhão é o estado que tem o hectare de área para se comprar mais barato do nosso país. É verdade. E o estado do Maranhão, de certa forma, ele se não me fala a memória, é 4 mil e pouco reais. Eu não sei. Assim, o hectare, e assim, o estado do Maranhão, ele é beneficiado no que se diz respeito à disponibilidade de água. Né? Então, assim, eles uniram isso, eles uniram o útil ao agradável. Um lugar onde eu posso ir, onde eu compro terra barata e onde eu tenho água em abundância para poder fazer a irrigação. E aí, se de todo der errado, eu volto para minha terra, assim, eu volto para minha. Vai para outro estado, exatamente. Vai para outro local, né? E aí deixa isso aí. E aí acaba acontecendo como aconteceu em algumas cidades do sul do estado, que começaram a ter casos de pessoas com câncer. Exatamente. Né? Casos de mulheres que teve crianças com má formação, que também os agrotóxicos eles causam má formação congênita. Uma coisa que está acontecendo, só para tu ter uma ideia, eu vou só usar um exemplo, ali na região de Parnarama, principalmente ali próximo ao povoado Paiol do Centro ali. Lá eles fazem aquela... eles jogam o pesticida por avião. Cara, aquilo ali, a agricultura familiar que está ao redor mata o feijão, mata o milho, mata tudo que está, o arroz que está ali do lado. Então, e eles não querem se responsabilizar. Eles falam que não é culpa deles. Por exemplo, no jornal Mirante passou um tempo dizendo que pessoas com problemas de pele. Exatamente. Com queimaduras, com câncer de pele. E aí eles estão começando a fazer essa correlação desses problemas que estão aparecendo, justamente por estar em área de grande expansão agrícola por conta da utilização de agrotóxicos. E isso que a gente está colocando aqui, eu acho que é crucial, eu acho que é parte da educação ambiental que a gente precisa fazer, né? Claro. Porque eu te falo aqui, os efeitos, como é que a gente vai disseminar uma informação dentro da escola? O que eu acho que a gente deve, e que os governos municipais e estadual devem fazer ao todo, é juntar forças e para que a linguagem não fique solta, né? E desconexa, porque assim, imagina, como é que eu estou dizendo para a população, para as crianças e adolescentes dentro de uma unidade de ensino que fazer isso é errado, aí vem um cara lá, não sei de onde, desmata a nossa região toda, planta o que bem entende, depois vai embora, deixa a área toda improdutiva. E aí, para que serviu a educação ambiental dentro das unidades de ensino? Eu acho que tem que ser uma coisa muito... na verdade, Julimar, o que a gente sofre... É grave, né? O que a gente sofre, eu sempre costumo dizer isso, é que a gente tem um problema, além de problemas ambientais, que é corriqueiro não só do município de Caxias, mas do estado, do país em si. Nós temos um problema social. Exatamente. E um problema cultural muito grande. Muito grande. Por que eu digo a questão do problema cultural? Porque as pessoas, de certa forma, por muito tempo, viram aquela prática, por exemplo, do pai, né? Ou do vizinho, pega um lixo aqui, em vez de deixar na porta ou colocar pro carro do lixo
poder os rapazes que trabalham com a limpeza pública poder pegar e joga num terreno baldio próximo à casa dele. Exatamente. Aí é uma informação que passa. Isso, é a informação que é passada, é cultural. Cabeça né? Ou passa próximo a um riacho, né? Um córrego, joga lá dentro. Né? Joga um sofá dentro de um riacho. Não é? Verdade. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu sempre aconteceu isso. Né? É uma coisa que sempre aconteceu. Aí quando a gente vai para a escola, que a gente trabalha, por exemplo, economia de água, né, que é um tema que é bastante trabalhado nas escolas, a questão da preservação dos rios e riachos que a gente tem e a própria utilização da água potável de forma consciente. Né? Aí a professora faz aquelas explanações, né, faz lá as atividades para os meninos poderem aprender de forma lúdica. Exato. Quando a criança vai para casa, a primeira coisa que ele vê quando ele chega em casa é o pai, ou a mãe, ou a avó sentado na porta da rua, segurando uma mangueira, aguando pincho. Exatamente. Né? Então, o terreiro da casa, né? Lavando com água potável. Né? Então, assim, um apelo que eu deixo aqui para os pais que estão nos assistindo é que seus filhos, eles estão aprendendo sobre a questão da preservação da natureza, a importância que a natureza tem e a importância dos recursos naturais que estão lá disponíveis para a gente. Mas no momento que você faz uma prática dessa e ele vê você fazendo isso, com certeza aquilo que o professor falou para ele lá em sala de aula, ele não vai tomar como cai por terra. Ele vai aprender e vai fazer o que ele tá vendo vocês fazer em casa. Porque é aquela história, né, do falar até pode educar, mas o exemplo arrasta, né? Exatamente. A prática que está sendo vista e diariamente é que vai educar. Às vezes a criança chega e fala pro pai ou pro vizinho, pai, não pode desperdiçar a água, não pode gastar a água desse jeito. Ou tu vai tentar conversar com o vizinho para falar sobre isso e diz, o que tu quer com isso? Quem paga a água sou eu. É eu que pago a água. Assim que então assim, acontece isso. O adulto em si, ele tem um papel crucial nessa questão da propagação da educação ambiental e da ajuda da fixação desse conteúdo na mente da criança. Então, se não tiver essa junção da escola com a família, nenhum tipo de programa ou projeto implementado dentro da escola vai ter resultado. Então, a gente precisa demais do auxílio da população com relação a isso. É verdade. E eu queria até que você falasse um pouco do... porque assim, o município, a secretaria, é claro que tem a Secretaria de Meio Ambiente, que já trata do assunto, mas dentro da Secretaria de Educação, vocês têm uma assessoria, né? Hoje... Como ela está estruturada para poder desenvolver essas ações educativas, né, dentro das escolas? Assim, a assessoria hoje... A secretária de Educação, ela é uma pessoa muito dinâmica, né? Tu conhece isso, ela é muito visionária. É verdade. Né? Ela é um tipo de gestora que... Um abraço aí à professora Ana Célia Damasceno. Um abraço à professora Ana Célia. Ela é um tipo de gestora que gosta de estar a par e gosta de participar de tudo que acontece dentro da pasta. Porque, tipo assim, tem as coordenações, mas nada é feito sem a questão do aval ou até mesmo, no meu caso, da parceria da professora Ana Célia. Legal. Né? Porque é uma pessoa que ela pensa no social, né? Uma vez que implementou o plantão social, né? Que tem agora implementado nas escolas. Pensa na cultura, né? Através da feira de literatura e turismo. Pensa no esporte, implementou a questão de um esporte que era pouco falado nas escolas, hoje o taekwondo, né? Que nossas crianças hoje estão indo aí para Brasil afora ganhando medalhas, né? Com o professor... Somos referência nacional já, né? Com o professor Antônio. E também a questão do meio ambiente não deixa fugir, né? Quando ela me convidou para fazer parte da assessoria, que já existia, que antes era o núcleo, né? Era o NEA, o Núcleo de Educação Ambiental, e aí depois transformou-se a assessoria, ela me deu essa missão árdua, que a educação ambiental não é algo fácil, não é algo que a gente consegue implementar na sociedade. Eu digo na sociedade da porque... noite pro dia. Porque eu digo na sociedade por quê? Porque uma vez que eu trabalhando com uma criança, a gente está pensando no futuro.
que aquela criança que está ali, né, hoje na escola assistindo a aula, ela vai ser futuramente um empresário do nosso município. Exatamente. Ela vai ser um vereador, o próprio prefeito do nosso município. Exato. E se essa criança for sensibilizada desde as séries iniciais, né, até chegar, por exemplo, no ensino médio na universidade com uma mentalidade totalmente diferente, ele vai ter uma visão do todo da questão do meio ambiente completamente diferente. Coisas que nossos pais não tiveram a oportunidade de ter quando estavam estudando em sala de aula, né? Então nós pensamos nesse trabalho da educação ambiental de forma contínua e de forma prolongada. Hoje a assessoria de educação ambiental, que é um órgão vinculado à Secretaria de Educação, ele conta com 8 profissionais, né? Além de mim tem mais 7 pessoas, dentre eles a gente tem técnicos que trabalham com a questão de implementação de horta nas escolas, que trabalham a questão da sensibilizar a criança quanto uma alimentação mais saudável, tentar tirar a questão do salgadinho, do refrigerante e ofertar para ele um outro meio de alimentação, né, em que ele não venha a adoecer mais futuramente. Então tem todo um trabalho pedagógico dentro da horta, que é um dos nossos pilares, que é a questão da criança poder ter o contato com a natureza, no momento que ele está lá lidando com a terra, plantando, produzindo, acompanhando o desenvolvimento daquela planta. Depois, quando a planta já está, dependendo do tipo de cultura, alface, couve, tomate, rúcula, que são as coisas que a gente planta, coentro, cebolinha, eles pegam aquilo ali, colhem e levam para a cantina. Olha só. Para a tia da cantina poder utilizar aquilo que eles plantaram na merenda escolar. Então, é um trabalho realmente, como o pessoal costuma dizer, de formiguinha. Mas a formiguinha não é só porque ela é pequena, não. É porque ela ali tem a questão de um ajudando o outro para ter um objetivo comum. E eu acho que é o seguinte, esse trabalho que vocês fazem lá com a hortazinha ali e tal, eu acho interessante porque vai mostrando que não é da noite pro dia que as coisas acontecem na natureza, para a criança, né? Às vezes eles chegam a dizer, tio, eu não sabia que era de uma planta, pensei que era só chegar lá no supermercado, né, poder comprar o tomate, né, poder comprar uma verdura, mas demora, tem todo esse trabalho, né, e assim, o grande problema que a gente trabalha na questão da produção de hortaliças orgânica, né, que a gente sempre bate na tecla que a gente tem que fazer orgânico, é porque muitas das vezes o orgânico ele não desenvolve tanto como, por exemplo, os que é vendido nos supermercados, que eles não são orgânicos. Aí a pessoa chega no supermercado, ele vai lá escolher um tomate. Aí ele sempre escolhe aquele tomate o maior, né, o mais vistoso, que não tem nenhum furinho lá de nenhum bicho, e aí leva, por achar que tá bom. Só que ele tá daquele jeito porque foi utilizado uma série de produtos químicos, de pesticida que é jogado para que o inseto não chegue próximo à fruta ou verdura, aquele cultivo. E aí ele está impregnado de produtos químicos. E aí quando é orgânico, ele é muito mais caro. Por quê? Porque ele precisa de um cuidado manual maior. Maior, exatamente. E ele não desenvolve tanto, porque eu não utilizo produtos químicos para acelerar ou aumentar o crescimento. E aí as pessoas não dão valor. Né? Realmente tem essa característica mesmo. E aí a gente trabalha muito com essa questão da produção, como é que é feito, como é que a gente trabalha a questão das pragas que pode aparecer no cultivo, tudo de forma natural, né? Para que ele já tenha essa conscientização. E assim, na questão da assessoria, hoje a assessoria, além dos meninos que trabalham com a horta, tem uma equipe que trabalha com implementação de projetos de educação ambiental das escolas. Só com relação aí ao link da própria assessoria. Então, o link da assessoria com as escolas. Vocês pensam que vai ser desenvolvido em cada escola ou cada escola também sugere o que pode desenvolver? Não, assim, como é que funciona assim? Hoje, a assessoria, ela tem uma espécie de documento, que é o que a gente chama de acordo de convivência da Convida, né? Que é bastante falar da Convida, a atividade da Convida. O que seria esse acordo? Nesse acordo, os gestores, junto com os professores, funcionários da escola, os pais, os alunos, eles pensam nas ações, né,
projetos ou ações que a escola pode desenvolver durante 2 anos. A cada 2 anos a gente faz essa renovação do acordo. E o acordo em si, cada escola tem a sua comissão da Convida. E aí qual é o objetivo principal da comissão? É pensar, né? Por exemplo, qual é o problema que eu tenho na minha comunidade, aqui no meu bairro, onde a escola está inserida? A gente sempre parte desse princípio. Qual é o problema ambiental que ocorre naquela comunidade onde a escola está inserida, que nas próximas de onde os alunos moram ali por perto também? Tá, é lixo. Tá, é lixo. E a partir do lixo, o que a gente pode fazer para sanar ou minimizar essa problemática? E tudo isso aí, os professores eles estão instruídos a não falar nada para o aluno. O aluno faz parte da comissão. Olha. Só que é o aluno que vai ter que pensar a solução. A solução é o aluno que vai ter que executar como é que eles vão minimizar aquela problemática. O professor, o gestor, o coordenador, ele está ali por trás só para instruir, só guiar, porque a ideia é justamente fazer com que esses alunos sejam seres pensantes, né? Legal, seres sabedores dos seus direitos, dos seus deveres, e que eles possam também sensibilizar os outros alunos que não fazem parte da comissão, mas eles vão ajudar eles na execução dessas atividades. Legal, então a comissão ela funciona desse jeito. Então hoje a gente tem, na maioria das escolas da rede municipal, a sua comissão formada, né? E onde eles articulam. E aí a assessoria ela tá ali por trás para estar orientando na questão tanto do desenvolvimento ou de ideias, como é que pode melhorar esses projetos, essas ações. E aí a gente vai também, a assessoria ela vai para a escola para dar palestra. Aí nesse caso acontece isso durante o ano letivo. O período letivo. O ano inteiro, inteiro. Né? Não é só um mês não, né? Porque assim, a questão do meio ambiente, às vezes a pessoa tem uma mentalidade errada com relação ao meio ambiente, principalmente nas escolas. A gente começou com esse trabalho assim de tentar desmistificar uma história dentro das escolas que a educação ambiental ou o meio ambiente em si, ele é falado só em datas comemorativas. Dia da água, dia da água, Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore. Porque assim, a educação ambiental tá lá, o meio ambiente tá lá. Então, eu não posso isso. Todo dia nós temos o meio ambiente tá aí. Eu não posso deixar para se falar do meio ambiente, para debater algum tema dentro de meio ambiente, deixar para se falar numa data comemorativa. É verdade. Então, tem lá, Semana do Meio Ambiente, dia 5, dia 3, o Dia Mundial da Educação Ambiental. Dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. Aí só naquele momento que eu vou fazer atividades, não. Não faz sentido, é verdade. A ideia é, educação ambiental tu só consegue se fazer se tu tiver uma continuidade de trabalho. É mesmo. É no longo prazo mesmo. E é no longo prazo, porque para fazer com que aquela vivência daqueles temas que as crianças aprendem na escola seja algo rotineiro da escola e que aquilo ali acaba se tornando algo comum da vivência da criança. Gerar uma cultura mesmo, né? Isso, para que a gente possa transformar a cultura que ele já vem trazendo de muitos tempos atrás. Eu aposto que, vez por outra, vocês escutam dos alunos, olha, porque meu pai e minha mãe faz isso. Ou então, claro. Lá na comunidade a gente faz assim, ou lá a vizinhança faz assim. Aí vocês vão corrigindo o comportamento. Né? Quando a gente começa, por exemplo, quando eu vou, porque várias pessoas lá do setor vai para de forma diferente também, né? Quando eu vou, eu gosto muito de deixar eles falarem. Eu instigo muito tudo a questão da vivência deles, né? Sim. E aí eles sempre falam assim: mas e aí, qual o problema aqui? A gente tá falando, vocês me chamaram aqui para falar sobre resíduos sólidos, né? Sobre lixo. Mas qual é o problema do lixo aqui na nossa comunidade? Aí eles começam. Professor, porque nosso bairro tá muito sujo, tem muito lixo espalhado, e a prefeitura não faz nada. Já começa assim, né? E a prefeitura não faz nada, deixa tudo jogado aí. Eu disse assim, mas sabe, agora, beleza, vocês falaram, agora bora fazer aqui, puxar um link aqui de vocês. Quantas vezes passa o carro do lixo na casa de vocês? Aí na minha passa 2, na minha passa 3. Qual é o objetivo do carro do lixo passar? Não, pra gente colocar lá o lixo lá pra eles poderem levar pra outro lugar. E por que o lixo tá espalhado na porta da tua casa?
Aí já começa... Ah, não, professor, é o cachorro que espalha, que rasga a sacola. Aí eu disse assim, não, mas o carro do lixo passa de manhã cedinho, né? Por que tu bota teu lixo uma noite anterior, sabendo que tem cachorros que possa rasgar? Aí assim, não, professor, eu acordo muito tarde, né? Ou meu pai tem preguiça de botar o lixo lá, botar o lixo, ou empendurar o lixo, ou botar naquelas cestas, né, que as pessoas estão botando lá, ou botar no próprio horário que o carro do lixo passa. Aí, pois é, mas tu sabe que o carro passa, o cachorro vem de noite, se botar no chão, rasga. Aí eu te pergunto, e quando tu acorda de manhã que tá rasgado, o que tu faz com o lixo? Aí eles começam a sorrir, né? Não, professor, eu vou pra casa, eu vou me embora, eu vou pra escola. E aí o lixo fica lá espalhado. Fica lá. Quando eu chego lá, tem bem pouquinho. Mas esse pouquinho por quê? Porque tua mãe juntou ou porque o vento espalhou ainda mais o lixo? Ele disse, professor, acho que a mãe não pegou nada. Mas, pois é, porque vocês têm que começar a ter a consciência, e a própria população caxiense tem que começar a ter a consciência de que os problemas que nós estamos passando hoje não é problemas nossos ou a culpa não é nossa. Que a gente tem muito isso. A gente acha que a culpa é sempre do outro. É sempre do outro, que a gente não tem nossa parcela de contribuição. Então, enquanto a sociedade caxiense não tomar para si a responsabilidade de entender que ele também é responsável, por exemplo, pelo lixo que ele produz em casa, a gente não vai conseguir ter uma efetividade no que se diz respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos dentro do nosso município. Então a primeira coisa que tem que partir é de nós como cidadãos. Se a gente não mudar o nosso comportamento... E até mesmo achar, mas só eu vou fazer isso, o outro não faz. Não, mas faça a sua parte. Mas se você for se guiar pelos outros, né? Diz que quem vai pela cabeça dos outros é pior, né? Faça a sua parte, você vai ter a consciência limpa de que você fez a sua parte. E que você ajudou a gestão pública a estar mantendo a sua cidade limpa. E se você não faz, e não faz de propósito, saiba que você está colaborando para sujar a cidade. Não, é assim. Saiba disso. E aí não se orgulhe disso também, porque é um péssimo exemplo, né? Todo dia você sujar porque gosta de sujar a cidade. Isso. Pelo amor de Deus. Não, mas aí o prefeito ele tem que fazer, ele tem que limpar isso, mas ele manda. Você já viu, até fala assim, vocês já viram o Fábio Gentil pegar lá o lixo dele, lá da porta da casa dele, passar com o carro dele e jogar na porta da sua casa? Você já viu? Não, professor, pois é. A gente tem que desmistificar eu costumo dizer que lixo não tem perna, né? Alguém caminhou com ele até lá para jogar ele até lá. Ele não vai para lá só, não. Não, e eu ainda vejo a cara de pau, né, de alguns donos de veículos que enche o seu carro, enche uma caçamba e vai jogar ali no Pai Geraldo. Como é que a pessoa... Lá no Eugênio Coutinho. Poxa, cara, como é que a pessoa tem um carro, uma caçamba, podendo ir lá no lixão, para despejar lá no lixão, ele despeja bem aqui no Pai Geraldo? Olha, gente... É muita cara de pau a pessoa faz um negócio desse, rapaz. Gente, hoje vocês têm ao seu dispor ferramentas. Tá vendo algo assim desse tipo que o Julimar falou? Tire fotos. Tire fotos, exatamente. Hoje a Secretaria de Meio Ambiente ela tem o BioBlitz urbano. A Blitz urbano, exatamente. Manda a foto para lá, que dê para a pessoa ver a placa do veículo, que eles vão atrás. Vão atrás para poder identificar essa pessoa, exatamente. Isso, então assim, a questão não é só a prefeitura, não é só uma secretaria, como a Secretaria de Meio Ambiente, que tem que conseguir conseguir abraçar o município todo, não. Você, como cidadão, também pode fazer sua parte. Né? E é isso que a gente procura no momento que a gente começa a sensibilizar as crianças, que hoje a gente tem convida desde as creches. Antigamente as convidas implementadas eram apenas nas escolas dos anos finais, que eles falam, são as escolas do 6º ao 9º ano. E aí depois que nós começamos a trabalhar essa questão, eu disse, não, então, se tem do 6º ano, por que a gente não amplia? Por que a gente não começa a trabalhar a educação ambiental desde a creche? Da educação infantil mesmo. Da educação infantil, porque eles vêm tendo, por mais que eles mudem de escolas, né? Quando ele vai para outra escola, lá termina também, a educação, lá também tem. Também tem. E aí tem essa continuidade de exatamente. trabalho. Então hoje a gente tem a implementação
E as escolas, elas trabalham muito com projetos que é voltado para a comunidade, né? Tu falou a respeito da expansão agrícola, né? Professora Rosário, eu vou pedir licença aqui para estar dando um spoiler. A escola lá do Sossego, do povoado Sossego, lá a escola Renato Villanova, esse foi o tema que eles escolheram, que os alunos escolheram esse ano para trabalhar a questão da convida. Porque eles viram que eles estão tendo problema lá. Olha só. A questão do agrotóxico. Eles estão trabalhando a questão da expansão agrícola. Qual o efeito da expansão agrícola na minha comunidade? Tá vendo? Olha o tema. E aí eles estão trabalhando já essas temáticas, eles vão falar sobre agrotóxicos, eles vão falar sobre formas de cultivo, por exemplo, que não agridam o meio ambiente, vão fazer a questão de pesquisas, eles vão lá no local, ver como é que está a vegetação. Então a convida da escola, que é a convida que a gente fala, a questão da conferência, o momento de exposição desse ano da convida da Renato Villanova, do povoado Sossego, vai ser baseado na questão dessa problemática que a comunidade está vivendo, que é a expansão agrícola. E que os alunos já observaram que está tendo modificações. Na própria realidade. Na própria comunidade, né? E você percebe também que, assim, tem lugares que a população ela acaba sendo até expulsa mesmo por conta do avanço que vem, né? Se eu estou num lugar, eu sou pequeno produtor rural. E eu acho interessante é que, assim, o pequeno produtor, a pessoa que põe lá a rocinha dele todo ano, às vezes sofre alguma reclamação porque ele está desmatando uma determinada área. Isso, aí vem fiscalizando. Cara, aí de repente chega um camarada, derruba todas as árvores e não acontece absolutamente nada, né? E assim, a questão, o grande problema a gente está tendo devastação para a produção agrícola com correntões. Prática que não é. Porque o que é o correntão? Tu amarra uma corrente aqui num trator, uma corrente grossa, e amarra outra na outra ponta. Aí o trator sai. Está derrubando tudo. O que tiver de vegetação, ele está levando tudo, independente se for árvores, né? Porque no próprio plano diretor do município, lá na questão de legislação ambiental, tem falando, por exemplo, que tu não pode derrubar um pé de mangueira. Pé de mangueira, simples, né? Tá vendo? De Jussara, né? Buriti, são árvores que são protegidas legalmente aqui na nossa região. E quando eles fazem isso, não estão nem aí. Vai, leva tudo, aí tem. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu recebo o retorno da escola, que eles me falam isso. A gente sentou lá com os alunos e eles propuseram fazer isso. Porque a gente já começa a perceber que eles estão mudando a mentalidade dele com relação ao que está acontecendo ali em volta deles. Né? Então, o trabalho em si, assim, são uma série de outros. Por exemplo, tem escolas que trabalham com a questão do rio Itapecuru. Esse rio aí que é tão importante para o município. É verdade. Que, não só para o município, para o próprio estado, né? Que ele abastece, além a própria capital, né? Ele abastece, além do município de Caxias, outros 59 municípios. Exato. Do estado do Maranhão. Além de 90% da capital, São Luís é abastecido pelo rio Itapecuru. E aí, o que a gente está fazendo como cidadão para poder manter? Proteger esse rio, né? E aí fala, mas isso aí é coisa cai na mesma história, né? É o governo que tem que fazer. Não, mas e a gente? Como é que tá, por exemplo, para o rio poder se manter, é necessário que eu tenha também, né? O afluente também protegido. E aí a gente tem, por exemplo, a APA do Iamum, que é a única área de proteção ambiental que a gente tem no município, é a APA, que foi constituída como APA justamente para proteger as nascentes que lá existem, né, que são as nascentes que dão origem a todos esses riachos que saem lá. Tem o riacho da Maria... Acho que o riacho do Ponte também, né? Maria do Rosário, começa ali no Maria do Rosário. A nascente é lá do Iamum. Lá no Maria do Rosário tem uma estação de tratamento de água. Tem. Que abastece o lado aqui da margem do rio. E a pessoa depende ali do Maria do Rosário. É verdade. Para poder consumir a água. Aí vem descendo Marinha, a ABB, que tem um riacho. Todo esse riacho ali, até chegar no Riacho Ponte, é um riacho só. Eles receberam algumas denominações, mas é um riacho só. É o mesmo riacho. É o mesmo braço que a gente fala do rio Itapecuru. Córrego, E aí o que está acontecendo?
a população estão colocando canalizações das suas casas direto para dentro dos riachos, né? E aí a gente fala, a gente tem que preservar, como é que eu vou preservar uma vez que eu construo a minha casa próxima ao rio, do riacho, que tem que obedecer uma distância. Sim. E aí não obedece essa joga distância tudo lá dentro, né? E joga os seus efluentes domésticos tudo dentro do riacho. Aí desse jeito não tem como proteger. Aí né? como é que eu vou proteger? Como é que as pessoas vão tomar um banho na piscina do Ponte, por exemplo? Eu não aconselho. Como é que você vai tomar banho na piscina, sendo que como é que é o esgoto doméstico tá o efluente, chama de efluente. Efluente, né? Então, assim, é muito complicado. Aí já cai na questão de saúde pública. Exatamente. Porque uma vez esse recurso hídrico contaminado, a pessoa pode contrair uma série de doenças por estar em contato com essa água. Exatamente. Né? Então, assim, e aí, com o passar do tempo, o que é que a gente observou lá no riacho? Antes era 27 nascentes no riacho, lá no Napa do Inhamu. Hoje só tem 5. É mesmo? Só tem 5 Caramba. nascentes ativas hoje lá dentro da APA do Inhamu. Aí a pessoa, mas o que aconteceu? Lembra da história dos recursos naturais que a gente falou no começo, que está lá disponível para a gente utilizar? Mas quando tu fala de sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? É a utilização desses recursos naturais, mas de forma consciente para que esses recursos também fiquem, né, para as próximas gerações. Isso é verdade. E aí, por exemplo, a própria cervejaria que a gente tem agora, a Rai. Sim, a Rai. Por que vocês acham que eles se implementaram nesse local específico? Qual é a matéria-prima? A água, né? Eles precisam da água. Então, né? Da onde se retira muito, da onde não tem pouca preservação, e que não até se repõe, né? Que até a gente está tendo um problema que é a expansão urbana para dentro da APA, da APA do Inhamu. Então, assim, são coisas que nós temos que começar a ver o que a gente pode fazer. Tem que estar muito preocupado ver essa questão. O riacho, bem que o riacho do Ouro, São José. Pronto, o riacho São José. Que é o pessoal dizer que é o antigo 3, né? Sim. Que é o olho, onde era o olho d'água do riacho São José, que é esse riacho que vem desde lá do Pai Geraldo, da invasão do Pai Geraldo. Aí ele vai descendo. Passa na Santos Dumont. Passa na Santos Dumont, vai pra Galeana até desembocar no rio Itapecuru. O que foi que aconteceu? Teve a expansão urbana de forma desordenada, soterraram as nascentes para construção de casas. Caramba. Isso aí já é coisa que já vem. Mas por que o prefeito? Não, isso aí é coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Soterraram as nascentes. Uma vez que eu soterro as nascentes, como é que o riacho vai se manter? É verdade. E aí, com o passar do tempo, hoje o riacho São José, infelizmente, é um córrego, porque ele só está recebendo esgoto. E outra coisa, e você está colocando, é o mesmo exemplo que pode ser dado ali para aquela nascente da Vila Paraíso. Sim. A Vila Paraíso foi construída ali em cima de uma nascente. E ali eu estava observando aquela estação mesmo de tratamento que tem lá. Sim. E tem uma lagoa azul que tinha lá que não está mais azul, né? Por quê? Por conta disso, né? Que é a primeira coisa que acontece quando tem chuva na Vila Paraíso. Alaga. Alaga, é verdade. Aí alaga tudo por quê? Primeiro, muita lixo que a população gera lá e joga. Esse lixo, ele entope os bueiros. Entope, exatamente. E outra coisa, como era a área alagada, quando vem a água dificilmente ela é absorvida pelo solo. Se é uma área alagada, ali tende a água a ficar parada. E, infelizmente, o residencial ele foi construído em cima de nascentes. Foi, isso é verdade. Ali. Então, assim, são problemas de infraestrutura que já vem acontecendo há muito tempo e que a gente, de certa forma, está degradando os riachos, que são como se fossem veias do rio Itapecuru. E isso eu tô falando aqui do município. E isso é coisa interfere que acontece, no rio. Sim, é coisa que acontece em vários outros municípios. Sim. Se você descer aqui o curso do rio, todos os outros municípios, também, Codó, também, que passam o rio Itapecuru, tá sofrendo com a mesma problemática. Tá vendo, rapaz? É uma questão que eu vejo que ou a gente
começa a atentar para essa realidade aí, ou daqui a pouco a gente vai estar pagando um alto preço. A população vai estar pagando um alto preço. E assim, as crianças, elas aprendem isso na escola, ela recebe essas informações, e muitas delas, por exemplo, o projeto aqui da escola Gentilzinho, que eles escolheram aqui, Gentilzinho, Coelho Neto, que é tudo ali naquele percurso, ali no bairro São Francisco. Do Riacho São José, inclusive. O projeto que eles escolheram é a questão da preservação das margens do Riacho São José. Olha aí. Então eles estão trabalhando com essa questão de desinformações, com essa questão de produção de mudas, para eles poderem revegetar as margens do riacho, para que esse riacho com o tempo não venha assorear e acabar de vez. Interessante. Eu vejo assim que essa preocupação, se ela não começar logo, porque eu vejo, parece que os adultos que deviam dar o exemplo não estão fazendo o que deve ser feito, pô, né? É incrível como é que a gente vai poder reverter uma situação. Todo mundo está vendo no que vai dar futuramente. Não, assim, a impressão que dá é que assim, o egoísmo é muito grande. Parece que a gente só está preocupando com o momento presente. Não, sabe qual é o problema? É porque o problema em si, a problemática em si, ainda não chegou na nossa casa e ainda não chegou nos nossos bolsos. Por quê? São Paulo, quando teve aquela problemática na época da escassez de água, que a pessoa pagava R$15 numa garrafinha de água mineral, eles começaram a dar valor para pouca quantidade de água. Chegaram um momento lá de estar consumindo água do volume morto lá. Sim. E aí, assim, por exemplo, outros países que não têm água, por exemplo, África, o nosso país, ele é privilegiado. Privilegiado, isso é verdade. O nosso país é privilegiado e o nosso estado, o Maranhão, apesar das pessoas acharem que é um país, um estado que é pobre, mas o Maranhão é um dos estados que mais possui água doce. Um dos estados que mais possui água doce no território brasileiro. Olha só. E abundância. Ceará está tendo que dessalinizar a água do mar para poder distribuir para a população. E a água do Ceará é salobra. A água que saía da torneira. E lá o que eles têm como estratégia, eles construíram açudes, grandes açudes. E aí eles fazem programas de intervenção, porque lá, como eles estão sofrendo, eles dão um valor ainda maior. Inclusive, para esse recurso. Eu fiquei sabendo, inclusive naquelas conferências que ocorreram aqui sobre o Rio Itapecuru, que o Ceará é o estado que mais tem projetos relacionados à preservação de águas pluviais. Por quê? Sim. Porque eles não têm. Exatamente por isso que eles se prepararam do ponto de vista da legislação. Sim, hoje o Ceará, para a parte hídrica, é um dos estados do nosso país que mais inverte nessa questão, tanto da fiscalização, eles vão em cima mesmo. Eles vão em cima mesmo. Porque eles sabem porque eles valor, sofrem com aquilo ali. Sabem o valor. Então, nós só vamos começar a dar valor ao rio Itapecuru, aos nossos riachos, quando começar a faltar água lá nesses locais de captação. Exatamente. Que vão para a estação de tratamento de água. Quando começar a faltar... A pessoa só dá, quando passa um dia sem água, já é o maior alvoroço no município, que o prefeito é irresponsável, mas a pessoa não percebe por que está acontecendo isso. A questão da falta de água é simples. Precisa. Uma coisa que a pessoa tem que entender, a água. Aquela taxa que você paga pela água no município, antes era 32, agora é 50 e poucos. Pai, é mínimo, se a gente for analisar. Aquela taxa que você paga da água, você não está pagando o seu consumo. Tu não está pagando o consumo da água que tu está utilizando, até porque a água ela não é tributada. A água ela não pode ser tributada. A água é um bem comum da população. Então o que tu está pagando é o tratamento. A água que é colhida no rio, ela vem sem condições de consumo. Isso. Aí quando vai para a estação de tratamento, quem teve a oportunidade... que o milagre acontece, né? Que a gente faz esse trabalho também de levar as crianças para a estação de tratamento de água, para eles poderem ter esse contato, saber como é que faz o tratamento. O tanto de produtos que são adicionados
para poder fazer a floculação, que é a junção das partículas sólidas lá, para começar o processo de limpeza, o decantação, que é deixar a água em repouso e essas partículas de impureza, a filtragem, tudo isso tem os honorários muito altos. Então o que tu paga é o tratamento, viu? Tu não tá pagando agora, o teu consumo. No caso a filtragem acontece um processo natural mesmo, né? A filtragem eles têm um tanque. Que é filtro de areia, me parece. Areia, né? Cascalho, brita. Exatamente. Que faz esse processo de filtragem final da água para depois receber o cloro. Exato. Que esse cloro ele vai matar alguns possíveis micro-organismos patogênicos que ainda tem na água. E aí só depois que ela vai pro reservatório aí ela recebe o flu, exato, que é um outro produto que é adicionado para combater a questão de cáries, né? Então tem uma quantidade aí que ela vai pro reservatório, que depois vai. E todo esse processo, por exemplo, se eu estou fazendo a purificação da água, com certeza eu vou estar acumulando impurezas nos tanques. Quando falta água na sua casa é porque eles estão fazendo a manutenção dos tanques. Limpeza dos tanques. Para poder rodar todo aquele processo de novo. Todo o processo de novo. Então não culpe. Não culpe o prefeito, não culpe e essas paradas do SAAI, ela é necessária. É necessária. Até a questão de vazamentos. Quando você vê um vazamento na rua, não só passe pelo vazamento. Tire uma foto, sai, tem uma rede, equipe, né? Uma rede só para a questão desses os combates, os reparos de rompimento de adutora no município. Então, quando eu falei lá no início que vocês deveriam fazer esse processo também de fiscalização com relação ao meio ambiente, fiscalização com relação também ao desperdício de água, também obrigação sua. Faz parte. Né? Então a gente também tem que pegar pra gente também, que nós temos que fazer a nossa parte, né? Então as escolas elas estão todas movimentadas hoje nessa questão de sensibilização das crianças através de projetos de intervenção ambiental dentro do município. E não é só na área urbana, não é só as escolas da zona urbana. As escolas da zona rural também trabalham hoje com essa temática, né? Dessa forma, através das conferências. E hoje a gente é referência no estado do Maranhão, no que se diz respeito a municípios que realizam atividades de educação ambiental dentro do estado. Inclusive o próprio município, através da professora Ana Célia, recebeu uma comenda, né, Ana Maria Saldanha, né, que premia esses municípios. Então, Caxias, hoje, nós recebemos visitas de pessoas de outros municípios, né? Recebemos visitas, por exemplo, de secretários de outros municípios, secretários de meio ambiente. Olha só. Que ficou sabendo em São Luís, né, do trabalho que é realizado aqui em Caxias, e ele veio até Caxias para tentar entender como é que a gente consegue trabalhar a educação ambiental de forma tão plausível como a gente consegue. A gente já está praticamente finalizando, né? Mas eu queria só que você destacasse nessas hortas, o que vocês produzem nesses lugares, assim, essas experiências que são feitas dentro das escolas, assim, e acaba ajudando com o dia a dia. A questão da horta, que é um dos projetos que é pedido da Secretaria de Educação, que nós tenhamos em todos os centros de educação infantil uma horta implementada, por mais pequeno que ela seja, para já iniciar, né, introduzir o que a gente chama da pedagogia, a pedagogia ambiental, que é o termo que eles estão utilizando agora, que é iniciar essas crianças nessa questão do contato, do cuidado, né? Tem um rapaz aqui que ele faz a pedagogia de quintais, o Eduardo. O professor Eduardo, que faz um trabalho belíssimo, interessante, que se diz respeito à conscientização também das crianças. E a gente implementa essas hortas, faz a questão do trabalho com a alimentação saudável, né? Porque infelizmente nós, educadores, nós temos um trabalho muito grande com relação à introdução de alimentos saudáveis, até mesmo da própria alimentação. Às vezes vai alimentação para a escola, as meninas preparam toda aquela alimentação balanceada, né, com os teores nutricionais que fazem os cálculos, tudo. E as crianças não querem comer porque o pai manda para a escola um pacote de salgadinho, aí manda uma coxinha, um refrigerante. E aí, como é que a gente vai conseguir trabalhar desse jeito? Né? Então a gente faz esses trabalhos de conscientização, de introdução de alimentação saudável através das hortas, fazem campanhas de sensibilização com relação à não poluição do ambiente em que a gente está inserido,
né? A questão da gestão, coleta seletiva é algo que é feito também na escola, a explicação. Daqui eu acho que até o começo do próximo ano a gente vai ter o aterro, né? O nosso aterro sanitário. Eu acho que aí esse trabalho vai ganhar mais força ainda. Com certeza, né? Porque aí eles vão estar vendo, por exemplo, trabalho na escola, coleta seletiva. Onde as crianças, lá, né? As crianças fazem a segregação, separação dos materiais lá, plástico, vidro, né, alumínio, tudo. E aí bota lá. E aí vai pra onde? Vai pra tudo pro mesmo lugar, né? Esquece a pessoa pensa. Mas assim, lá dentro tem os super-heróis que eu costumo dizer, que são aquelas pessoas que trabalham lá dentro dos lixões e que fazem o papel que nós deveríamos fazer em casa, que é a separação dos nossos resíduos. Uma vez que tu bota plástico, papelão, tudo junto e matéria orgânica, que é a questão dos restos das nossas comidas, tudo no mesmo saco, eles não conseguem separar esse material. Então, dê sua parcela de contribuição. Comece a separar os lixos... Só isso, o lixo úmido de lixo seco. Porque aí fica mais fácil de quando chegar lá, eles conseguirem separar. É verdade. Porque então, tem gente que vive do que é recolhido. E aí, às vezes, eles são discriminados e, na verdade, eles são heróis. Eu costumo tratar eles como heróis porque eles estão fazendo o papel que nós deveríamos fazer. É verdade. E assim, uma vez implementado o aterro sanitário, o aterro sanitário ele é ambientalmente correto. Então, todos os tipos de poluente que possa existir, por exemplo, num lixão, no aterro sanitário vai ser sanado. É verdade. E essas pessoas que trabalham lá no lixão hoje, porque tem uma problemática que é com relação às pessoas que... Hoje dependem do... Os que dependem do lixão, né? Para ter aquela renda diária. Na própria legislação, quando eles trabalham a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem lá um inciso que fala que as pessoas que vão trabalhar nas cooperativas do aterro sanitário tem que ser as mesmas pessoas que já trabalham no lixão. É como se fosse uma compensação social. Para que não chegue, acabe o lixão e eles não tenham da onde tirar a sua sobrevivência. E eu já fiquei sabendo também que parece que o município ele vai dar uma compensação na transição para que não haja um impacto tão grande e outras alternativas sejam criadas, né? A gente já estão até vendo isso aí já, né? Acho que no final do ano passado e também tivemos algumas reuniões nesse ano com relação ao que pode ser feito, por exemplo, de cursos de capacitação para essas pessoas, para que se eles não forem trabalhar em cooperativas, né, nas cooperativas do aterro sanitário, mas que eles possam procurar outros meios, uma vez capacitados, de tentar ver uma outra forma de ter o seu dinheiro para se sustentar. Então a Secretaria de Educação, Secretaria de Limpeza Pública, a Agricultura e a Assistência Social foram as secretarias que participaram dessa reunião, eu estava presente, e a gente viu uma série de coisas, como a implementação de hortas, né, que pode ser algo, né, que a gente pode ver também para eles poderem produzir e poder vender o seu material. Né? É a questão de cursos de capacitação em diversas áreas. Então, assim, as coisas estão sendo pensadas pela gestão pública municipal para que a gente não seja assim, no momento que acabou o lixão, essas pessoas não fiquem desassistidas. É verdade. Juarez, obrigado por ter vindo aqui. Eu só quero, antes da gente fechar, só mandar aqui um recado rapidinho do Instituto Cuidar. Quero agradecer aí a todos do Instituto Cuidar. Instituto Cuidar, nosso parceiro aqui. Só destacar aqui o Instituto Cuidar, você que é servidor público, você que também é de outros classistas também, de um modo em geral, podem fazer parte do Instituto Cuidar. E vou localizar aqui só para agradecer de maneira especial aí a todos do Instituto Cuidar. E o Instituto Cuidar ele é parceiro da educação, que faz aquele trabalho social com os pessoas lá da fazenda. Sim, tanto da Fazenda então da Esperança, quanto também
ali na Maria Luísa. Sim. Ele já fez também o projeto Mais Cuidar na escola Jadiel Carvalho também, né? Eles são parceiros da educação, eles não dão esse suporte social e ambiental também, né, para a Secretaria de Educação. A Silvia, que é a presidente, ela também é rotariana, ela é ambientalista. Ela lida muito bem com esse lado social, né? Então, só destacar aqui que o Instituto Cuidar tem um recado aí para você que é estudante, servidor público municipal, servidor público de um modo em geral, profissionais de educação física, comerciários, arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, administradores e demais classistas. Chegou a vez de vocês terem aí os seus planos de saúde, médico e odontológico, graças a uma parceria entre a SM, Corretoria e Consultoria e operadoras Humana e também Unimed. E estamos comercializando planos de saúde individuais, empresariais e coletivos com carências reduzidas a partir de R$ 78,84 plano médico e R$ 14,90 plano odontológico, vigentes para os estados do Maranhão e Piauí, com apoio do Instituto Cuidar. Você entra em contato pelo 984828461 e 988537913. O Instituto Cuidar está localizado ali na Avenida Central, loja 7, em frente ao UBS do Piquezeiro. Obrigado aí a todos do Instituto Cuidar. E você que tem interesse em conhecer mais sobre televisão regional, você pode adquirir o livro A Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Você vai entender um pouco mais de regionalização televisiva na Amazon, inclusive aqui mesmo no nosso canal, o canal do Panteão Cast. Se você olhar aqui em cima mesmo, né, vai estar aqui, vai ter um link aqui, você vai dar uma olhada, tem o link para você ir para o Instagram, né, do Panteão Cast, mas ao lado você vai ver que tem o link do curso do livro A Nova Televisão e também do livro A Nova Televisão Regional. Então está na Amazon e também na Hotmart. Você conheça lá, sendo do seu interesse, adquira, né? Porque a gente só se identificar que a gente compra, né? Não vai comprar porque o fulano está indicando, mas só se você gosta do assunto. Está aqui uma boa pesquisa que eu fiz. Eu aprendi muito fazendo essa pesquisa e com certeza quem gosta de televisão vai poder se identificar com esse conteúdo de televisão regional, que muitas pessoas fora já estão comprando, graças a Deus, né? A internet nos dá essa possibilidade, né? Que pessoas que estão longe da gente possam adquirir os produtos, né? Essa questão da leitura, queria pedir licença aqui para o Julimar, de estar informando para vocês a questão de poder ver com a escola ou ir na biblioteca de qualquer escola da rede municipal e você poder estar dando uma olhada nos livros, livro que tem hoje o município, que é o livro de História, Geografia e Meio Ambiente no município, que foi produzido por autores daqui de Caxias. Inclusive eu sou um dos autores que fiz a parte do meio ambiente, educação ambiental. Depois eu quero até marcar uma entrevista sobre o livro. Não, ótimo, a gente está à disposição, porque na verdade é a nossa riqueza cultural, a história de Caxias, a geografia, o relevo, a questão do meio ambiente no nosso município, a legislação ambiental que ampara essa preservação do meio ambiente no nosso município. Muito bom. Está tudo contido nesse livro, né? Conhecendo o meu município, que hoje está disponibilizado aí para a rede municipal de ensino, para quem quiser pegar, e que os alunos já começaram a utilizar para poder conhecer ainda mais essa riqueza histórica que nós temos. Eu vou ver como é que a gente pode ver aí, alguém que possa vir, para a gente poder falar um pouco sobre o livro, saber o que temos no livro, tá? Porque eu acho legal. Porque foi um livro produzido por caxienses. Por caxienses, né? Para mim, isso aí foi algo fundamental. E que a maioria é professores lá da rede municipal, né? Não foi um pesquisador, alguém assim, não tem professores pesquisadores, tem, mas foi todos da própria rede. De Caxias. E Caxias que conhece a realidade também, né? Que foram atrás de se embasar para poder escrever o livro. Quero só te agradecer, deixar esse espaço aí para suas considerações finais. Quero
Obrigado aí por ter vindo, viu? Eu agradeço. E hoje as convidas estão todas. Não, tá quase em todas as escolas. Sim, né? Se vocês quiserem acompanhar também, eu coloco nas minhas redes sociais. Sim. As redes sociais da Secretaria de Educação também publicam algumas ações que é desenvolvido pelas escolas. Uhum. Tá? Então, assim, a todo momento você vai poder observar, né, ações que são realizadas desde a educação infantil até o fundamental maior, né, com o fundamental 6º ao 9º ano. Eu me coloco à disposição do Julimar e de qualquer pessoa que quiser conversar sobre o tema, né, que quiser nos convidar para estar indo, porque hoje a gente trabalha com a rede municipal. Exato. Mas eu também atendo escolas da rede estadual. Né? A gente também atende as escolas da rede estadual, atende escolas particulares. Muito bom. Nós trabalhamos também, por exemplo, o Senac nos convida, a gente vai lá para a gente tá debatendo. Show de bola. E assim, o apelo que eu deixo para a gente finalizar é justamente para os pais. Né? Vocês que estão em contato direto com esses alunos, nos ajude. Né? Nos ajude a poder efetivar todos os projetos que são colocados em prática. Eu não digo somente de educação ambiental, mas todos os projetos que são colocados em prática pelas escolas, que vocês possam abraçar esses projetos e possam auxiliar e ajudar os professores na efetivação desses conhecimentos. Porque nós da educação, da Secretaria de Educação, a gente não consegue ter efetividade juntamente com os professores se a gente trabalhar separado, segregado. A gente precisa da união de todos e principalmente dos pais para que o sucesso da educação de Caxias seja realmente plausível. Maravilha. Quero só agradecer aí a algumas pessoas que mandaram mensagem. Obrigado ao Carlos Maranhão, Juarez, tem um trabalho hercúleo aqui à frente da AMEI. Parabéns, meu nobre. Valeu, Maranhão. Obrigado aí, socializando vídeos, mandando temas importantes e bem explanados. Isaac Chaves, Marta Alves, parabéns, professor. Estou adorando este momento. Valeu, obrigado, gente. E vai ficar disponível, se você está assistindo ou vai assistir o nosso conteúdo, siga o nosso canal para que mais pessoas possam conhecer ainda mais esses conteúdos. Aí o setor ele funciona na Escola Paulo Marinho, viu, gente? A assessoria de educação ambiental, que hoje é o professor José Neval, né? Foi homenageado, hoje é o professor José Neval, é o nome da escola. Então, qualquer pessoa que quiser me procurar, né, a gente pode estar disponível para a população caxiense. Quer dizer, a assessoria funciona lá. A assessoria funciona lá, entendi. Assim também como a Sala Verde, que é uma extensão da assessoria, que é um local onde qualquer pessoa que quiser literatura sobre a temática, a gente tem lá um espaço onde a pessoa pode ir lá, pegar os livros, fazer pesquisa também de meio ambiente e educação ambiental. Está agora também lá? Também lá na escola, junto com a assessoria. Antes era no Jovem Tales, né? Agora mudou pra lá? Mudou aqui para a escola José Nerval, né? A antiga Paulo Marinho, próximo ao Carvalho aqui do centro. Pronto. Então a Sala Verde mudou de endereço também. Sim. Pois, Juarez, obrigado. E amanhã, deixa eu ver aqui o nome da nossa entrevistada. A gente vai falar, inclusive, sobre cursos gratuitos, viu? Atenção aí. Ótimo. Amanhã nós vamos conversar aqui. Tem alguns cursos aí que o Senar está abrindo. E eu vou conversar com a Tayane Duarte. A gente vai bater um papo aqui sobre esses cursos. Ela é coordenadora do Polo de Caxias da rede ETEC do Senar. E temos alguns cursos aí que já estão com inscrições abertas, e amanhã a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Senar e esses cursos. Como é que você pode ter acesso e informar as outras pessoas aí que queiram fazer cursos gratuitos. Amanhã nós vamos conversar aqui com ela e todos convidados lá para a nossa entrevista. Obrigado. E até o nosso próximo Panteão Cast. Obrigado.